Shalom, meus queridos. Vamos para a parte 2 do vídeo, os 3 negacionismos da ciência moderna, dentro dos 3 paradigmas que eu citei no vídeo passado. Então, paradigma newtoniano, o paradigma darwiniano e o paradigma copernicano, ok? Então, queria falar agora um pouco sobre essas questões. O paradigma newtoniano, não que tudo que Newton esteja ensinando seja incorreto, não é isso que se trata o assunto. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O fato é que as teorias de Newton, começaram a entrar então por um lado filosófico que leva à interpretação, ou seja, nega a Deus, limita o poder de Deus. O certo, correto seria isso. Então o paradigma newtoniano, ele limita a Deus em algo formal, em algo material, em algo que é físico, em algo físico. Então, o paradigma newtoniano, ele limita o poder de Deus, ok? Como ele faz isso? Exatamente tratando sobre a questão de estado, matéria e forma, ok? E para você entender algo, eu fiz algumas anotações aqui, e eu quero dizer para você das leis, para você ter ideia das leis de Newton, Leis da inércia, a lei da dinâmica e a lei da força de ação e reação. Toda ação exige uma reação, também a lei gravitacional, são leis de Isaac Newton. Então tudo isso, é uma base para negar a eficácia do poder de Deus, ok? Então essas teorias newtonianas, não que elas estejam em suma errada, mas elas estão incompletas. Não é um erro ter algo incompleto. E é interessante que a ciência depois ela vai se completando. Mas é claro que sempre alguém vem pôr o dedo. Então esses paradigmas de Newton começaram então a formar a cosmovisão de Newton, limitando o poder de Deus, ok? Esse é que é o paradigma, ele limita o poder de Deus em algo simples e fácil, entende? Que outras pessoas depois começaram a pegar esses paradigmas de Newton e deram origem, então, à hiperfísica, tá? Aproveitando, então, a física quântica, ou a física, não só a física quântica, a mecânica quântica. Quântico vem de quantum, ou seja, o que significa isso, a mecânica quântica? Pegar aquela mecânica básica de Newton, quando você pega e acrescenta energia ou eletromagnetismo nos átomos, eles começam a alterar a sua forma. A matéria ela pode ser alterada, então, pelo quarto estado da matéria, que eles já provaram, que é o plasma, ou seja, a energia eletromagnética que rege o nosso universo. Então, basicamente, é isso. Então, a física quântica, a mecânica quântica, é quando você acrescenta, então, a energia. E só que é mais profundo que isso. Eu estou dando uma explicação aqui bem suave, bem light. E o que acontece, meu querido, é que eles pegaram então parte dessa mecânica quântica, e essa física quântica que questiona então, parte exatamente dessa cosmovisão de Isaac Newton, que é tudo física e material, e começaram a fazer uma separação. Olha a hiperfísica que ela faz. Ela começa a separar então matéria de forma. Nem tudo que tem matéria quer dizer tem uma forma. Ou seja, aquilo que é material nem sempre tem uma forma, ou seja, nem sempre é um corpo que tem um formato. Entende? Muita matéria, quando eles começam a ir para o micro, a cosmovisão do micro, eles começam então a deparar com as questões do átomo. Eles começam a tentar dar uma explicação para essas coisas, filosofar em cima disso, trazer uma filosofia em cima disso. E eu coloquei aqui, olha que interessante aqui essa parte do livro. O que essa hiperfísica faz? Então ela quer separar a matéria da forma, ou seja, aquilo que é físico daquilo que é metafísico, ou seja, acima da física, ou acima da compreensão daquilo que é físico, que não é palpável. Eles querem fazer uma separação disso, só que não se pode separar, entende? A hiperfísica, frase do livro, constitui uma nova fase na evolução da ciência física, a saber, a fase do declínio, de término decisivo. No final das contas, nada que não seja estado ou esteja centrado na essência e logo, em última instância, em Deus, porque a essência é Deus, é o nosso Abba, Criador, pode escapar
a dissolução, ou seja, ser dissolvido, e a dispersão do nada. E aqui também parecem as palavras do Messias, de Cristo, que se aplica: quem comigo não ajunta, espalha, fuga da essência, não leva senão afinal à escuridão exterior. Palavras do livro, estou lendo aqui. Olha que interessante. Então não há como você separar o físico e a forma, entende? Porque não é porque não exista uma forma que isso não é, então, uma forma. E você não pode separar Deus em algo que você não explica, simplesmente eliminar Deus da física. Não, não pode. É isso que se trata o paradigma newtoniano, que é eliminar Deus da física. Ou seja, simplesmente a física seria a imperatriz de tudo. Bom, agora vamos para um outro paradigma, né? Seria o paradigma darwiniano, né? Que nega o Criador, entende? Como criador da vida, né? Biologicamente, tudo é fruto de uma evolução. Quer dizer que então que os paradigmas newtonianos, somado aos paradigmas darwinianos e aos paradigmas copernicanos, que nós vamos falar aqui, os três se juntam para dizer que Deus não existe. Simples assim. Que Deus não existe. E eu vou ler um trecho do livro para você ver que interessantes são, né, a soma desses três paradigmas para eliminar completamente Deus da ciência. E não se elimina porque ele é a própria ciência de todas as coisas. Presta bem atenção. A insuficiência do paradigma copernicano é que está mais difícil de você discernir. Presta bem atenção. Já que diz respeito a coisas longínquas, no espaço-tempo, algo longe, que você não tem acesso. Então você começa a filosofar em cima daquela hiperfísica, né, que fala, né, exatamente dessas coisas longínquas que você não consegue explicar. Então essa é a hiperfísica. O hiper vem de sobrenatural, algo que está acima desse mundo natural, ok? Voltando aqui. E portanto afastado do mundo que nos é familiar. É força lembrar, entretanto, que Sol, Lua e estrelas têm um papel proeminente, né, na cosmovisão tradicional. Como podemos ler um famoso salmo de Davi, olha só: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. De acordo com o princípio copernicano, todavia, o cosmo como um todo, presta bem atenção, não apresenta nenhuma estrutura global, uma arquitetura de uma hierarquia superior, ou qualquer vestígio de algum exemplo disso, ou seja, negando completamente, né? Ou de designer, olha só, mas somente matéria, que não tem forma, como eu disse para vocês, distribuída aleatoriamente, né? Por um punhado de átomos em um gás, por causa de uma explosão, de um suposto Big Bang que não existe. Logo, ao passo, presta bem atenção para a gente finalizar essa parte aqui. Logo, ao passo que o paradigma darwiniano nega Deus como criador da vida, o copernicânico nega Deus como arquiteto do universo. E o paradigma newtoniano nega a eficácia do poder de Deus e da sua existência. Compreende como os três trabalham junto? Um nega a Deus como criador e arquiteto do universo. O outro nega a Deus como criador da vida. E o outro nega a Deus como poderoso, entende? Como aquele que tem o poder, como Deus ou como existência, ontologicamente falando. Ou seja, a ontologia, o ser, a existência de Deus como um ser. Então o paradigma newtoniano, né, quer eliminar Deus como um ser, ou a existência de Deus. É talvez um pouco complicado você entender isso, mas é para esse caminho que a ciência moderna nos leva hoje. Um caminho de um engano, de uma mentira completa. Obviamente usando muita coisa empírica, entende? Porque é assim que Satanás trabalha. A Satã trabalha assim, contaminando aquilo que Deus criou, contaminando as palavras do Criador, contaminando a criação do Criador, contaminando, né, completamente aquilo que teve origem. É assim que trabalha, com sofismas. Aí você precisa entender. O sofisma é uma meia-verdade. Você pega uma verdade e depois distorce ela completamente para você pegar e fazer daquilo que você quer, dando origem a algo que não existe, contaminando aquilo que é a essência, que é Deus. Ou seja, quando você tira Deus da ciência, acabou a ciência. Não existe ciência sem o Criador. Não existe ciência sem Deus. Não existe ciência sem o nosso Messias.
Entende isso? Então, ficando por aqui, nós voltamos então para comentar mais trechos desse livro que é muito interessante.